Que a paz e a bênção do Senhor possam te alcançar agora, nesse momento. Que a palavra do Senhor, que despedaça todo o jugo, possa te envolver, possa te transformar, possa te alimentar agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo pela Tua graça, pela Tua unção sobre as nossas vidas. Amém. Quero falar com vocês nessa tarde sobre Jefté. Jefté, o herói improvável. Jefté, alguém me perguntou, quem foi Jefté? Jefté foi um homem que viveu no tempo dos juízes. Quando foi o tempo dos juízes? Quando Moisés liderou o povo, tirando do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Depois de 40 anos rodando no deserto, Josué agora conduz o povo à terra prometida, atravessando o Rio Jordão. E agora, quando Josué é o primeiro dos juízes, depois de Moisés, Deus levantava sempre um homem, um líder, para reger, para libertar Israel, para abençoar, para ser o legislador, o juiz do povo de Deus. E Jefté foi um desses homens. A Bíblia diz no livro de Juízes que o período de Juízes foi um tempo difícil, porque cada um fazia o que bem entendia. E se você estudar esse livro, que está logo após o livro de Josué, você vai ver que o povo de Deus vivia um zigue-zague, assim, de altos e baixos, onde o povo ora obedecia a Deus e era abençoado, mas então o povo relaxava, Deus vinha com juízo, o povo era subjugado, mas se arrependia, confessava os seus pecados, Deus então enviava um juízo, um libertador, como Otoniel, como Baraque, como Débora, como Sansão, como Jefté. Jefté foi um homem levantado por Deus em dias difíceis, em dias de juízo, em dias de escravidão. Mas Jefté era um homem improvável, era um herói improvável. E nós vamos entender por quê. O que é improvável? Improvável é algo impossível, é algo inviável, talvez algo estranho. Jefté era um homem que não podia jamais ser um herói, porque ele não fora reconhecido como tal. Ninguém tinha esperança ou expectativa de que Jefté se tornasse um vencedor, se tornasse um líder. Jefté vinha de uma origem estranha, vinha de uma origem humilde, vinha de uma origem humilhada, mas Deus levanta Jefté e o honra. Então abra a sua Bíblia, nós vamos ler versículo por versículo. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 11. Livro de Juízes capítulo 11, versículo 1. Quem era Jefté? Jefté era o filho de uma prostituta. Oh, misericórdia, pastor. Jefté era o filho de uma prostituta. Vamos lá. Então era Jefté, o gileadita, um homem valente, porém filho de uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. Vou ver a versão dos meninos aqui. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Olha o que a Bíblia diz. Na minha versão diz assim: Jefté era um homem valente. Porém, interessante esse porém, ele era valente, ele era valoroso, ele era um guerreiro, ele era honrado, ele era esforçado, ele era sério, ele era um homem bom. Porém, mas, isso significa quando a sua virtude não basta. Jefté era um homem virtuoso, era um homem de qualidade, era um homem de boa categoria. Porém, mas, ele era filho de uma prostituta. Muitas pessoas são assim, têm qualidades, só que alguém sempre levanta um porém. Ah, fulano tem qualidade, fulano é bom, fulano é virtuoso, mas... Deixa eu te contar uma coisa. Há 4 tipos de pessoas na sociedade. Um tipo de pessoa
vai gostar de você. Não importa o que você faça, esse tipo de pessoa vai gostar de você sempre. Por quê? Porque te ama, porque gosta de você. São algumas pessoas, mas essas pessoas lhe amam incondicionalmente. Já o segundo tipo de pessoa gosta de você, mas dependendo do que você fizer, deixa de gostar rapidinho. Ela gosta, mas com uma condição. O terceiro tipo de pessoa, muito parecido com esse segundo tipo de pessoa, não gosta de você, mas dependendo do que você fizer, vai passar a lhe amar. É igual. Um gosta, mas se você pisar na bola, ele desgosta. E alguns desgostam, mas se você agradar, eles passam a gostar. Mas há um quarto tipo de gente que não gosta de você. Nunca vai gostar. Você pode se pintar de ouro. Você pode se tornar a pessoa mais famosa, mais bem-sucedida, mais bonita, mais fitness. Mas a pessoa nunca vai te honrar, nunca vai te respeitar. Tem pessoas que olham para você, não vão ver sua virtude, não vão ver as suas qualidades, vão olhar apenas o carimbo, como o nosso pastor diz. Apenas um carimbo. Eles não olham você, olham para o teu carimbo. E há um problema quando nós vivemos uma vida buscando reconhecimento, buscando que as pessoas olhem para nós e encontrem em nós virtude, e encontrem em nós qualidades, e nos acolham, nos abracem, nos aprovem, nos aplaudam. E aí quando as pessoas olham nossas virtudes, mas elas não são suficientes, quem vive por conta de reconhecimento, ele não suporta, ele não sobrevive. Precisamos continuar crendo e perseverando, mesmo quando não somos apoiados, mesmo quando não somos reconhecidos, mesmo quando a nossa virtude não é suficiente para agradar as pessoas ou para apagar manchas do passado que sejam. Você não pode desistir, você não pode parar. Quando as pessoas olham para você e dizem, é bom, mas é legal, mas é trabalhador, mas não pare no mas, não pare no porém. Continue, tenha fé, seja firme, seja perseverante. Nós recebemos uma palavra aqui no domingo do pastor Toninho, sobre sermos firmes, sobre continuarmos perseverantes na visão que Deus nos dá. Agora veja só o versículo 2. Se as pessoas já não reconheciam Jefité, apesar de sua virtude, olha o que lhe aprontam. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefité agora escorraçado, expulso, humilhado da casa de seu pai, do lugar que lhe devia ser de guarida, de acolhida, de proteção. Jefité é expulso. Gileade, que é o nome do pai de Jefité, e também é o nome do lugar onde Jefité nasceu. O pai de Jefité era um homem famoso, Gileade, e batizou o nome daquelas terras com o seu nome. A palavra Gileade significa lugar rochoso, terra firme, lugar de segurança. Reparem que Jefité é escorraçado do seu lugar de conforto, do seu lugar de segurança, de sua terra firme. Sabe quando você passa por um problema, por uma dificuldade e você diz, faltou o chão. É isso que fizeram com Jefité, lhe tiraram o chão. E ele foi injustiçado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi desvalorizado. Por isso que eu digo para vocês que Jefité é um herói improvável. Não deram crédito para Jefité, não deram oportunidade para que ele provasse a sua valentia, mas o expulsaram do seu lugar de segurança. E meus irmãos, muitas vezes o lugar que deveria ser de segurança, de honra, se torna o nosso lugar de amargura,
de derrota, de vergonha. Aquele lugar em que você depositava a sua confiança. Ah, é a casa dos meus pais, ou é o meu lugar de guarida, é o meu lugar seguro, é o meu refúgio. Foi nesse lugar que Jefité foi humilhado. Foi nesse lugar que Jefité foi desonrado. A sua família disse: você não serve, Jefité. Você não serve porque a sua mãe não presta, você não presta. Você não tem honra, você não tem uma linhagem, Jefité. Talvez você tenha passado por situações parecidas, ou esteja passando, em plena pandemia, sobre um momento de desonra. Talvez você esteja passando por um momento de rejeição, de desprezo, de desqualificação, onde as pessoas te desqualificam. Ei, eu quero dizer para você, esse não é o teu fim. A história não acaba aqui. Poderíamos dizer: ah, pobre Jefité foi escorraçado, foi mandado embora, foi expulso, foi desprezado e ponto final. Não foi assim que acabou a história de Jefité. A palavra diz então no versículo 3, coloca o versículo 3 para mim, Rafa, por favor. Juízes 11, versículo 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos. Olha só, foragido. Quantos homens da Bíblia tiveram que fugir? Jacó teve que fugir. José teve que fugir. O próprio Senhor Jesus foi foragido quando era criança. E habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefité e saíam com ele. Jefité fugiu do meio daqueles que deveriam lhe proteger. Aqueles que deveriam ser a sua muralha, aqueles que deveriam ser o seu acolhimento, seus parceiros, que nem diz o outro aí, seu fechamento, são aqueles que lhe expulsam, são seus algozes. Então, Jefité tem que fugir, e ele foge. Problema, muitas vezes, nas nossas fugas, não é problema fugir, às vezes você tem que fugir de uma situação. Algumas situações que você mesmo criou por imprudência, e outras que você não criou, mas você não pode continuar ali. Às vezes o problema não está em fugir, está para onde fugimos. Normalmente as pessoas que fogem para lugares ruins, lugares ermos, lugares de morte e destruição. Ao sairmos da frigideira, caímos logo no fogo. Mas não foi o que aconteceu com Jefité. Jefité foi para um lugar chamado Tob, em hebraico Tov, que significa lugar da bondade. Jefité, então, ele sai da casa de seu pai, ele sai do seu lugar rochoso, da sua terra firme, e vai para o lugar da bondade de Deus. Jefité fugiu para dentro do favor de Deus. Eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, minha irmã, que se você fugir, fuja para dentro da presença do Senhor. Fuja para dentro do esconderijo do Altíssimo. Fuja para dentro do Santo dos Santos, onde a fumaça da glória de Deus pode te encobrir. Se esconda na concha das mãos do Senhor. Não morra porque as pessoas não te reconhecem. Não morra porque as pessoas te desqualificam. Não morra porque as pessoas te deixam para trás. Mas se esconda debaixo das asas do Senhor. Vá para o lugar da bondade de Deus. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, o salmista diz no Salmo 23. Se existe um lugar bom para se estar, é no altar do Senhor, escondido no altar dele. Talvez você não possa sair da sua casa, talvez você não possa vir ao templo, mas você está agora ligado com a sua TV, com o seu celular, com o seu computador, assistindo esse culto. Faça deste lugar o altar da presença de Deus para a tua vida e se esconda ali.
Quando as pessoas falharem com você, é para a presença de Deus que você deve correr. O amor de Deus não falha. Você tem um alvo nas suas costas e onde você correr, o amor de Deus vai te alcançar e te atingir. Entenda isso. As pessoas podem te criticar, te vaiar, te abandonar, te desprezar, mas o amor de Deus não falha. E aí, Jefité ele se esconde então no lugar da bondade do Senhor, no lugar da presença de Deus, Jefité se esconde. E aí o versículo 3 que nós lemos diz que, coloca para nós de novo, Rafa, o versículo 3, diz assim, que homens levianos juntaram-se a Jefité. Parece que Deus gosta de reunir os improváveis, tudo num lugar só. Isso aconteceu com Davi, quando Davi corre para a caverna de Adulão, fugindo de Saul. A palavra de Deus diz que homens endividados e amargurados se juntaram com ele naquela caverna. Davi também era um herói improvável. E aqui Jefité, esse herói improvável, começa a ser seguido por homens levianos. Eu fui procurar o significado original lá no hebraico. E significa homens vazios. Em outra versão, eu acredito que na Almeida, Revista e Corrigida, diz homens ordinários. Olha o tipo de gente que estava com Jefité. Não tinha ninguém brilhante, não tinha ninguém especial, não tinha nenhum diplomado nas grandes faculdades, nenhum gerente, nenhum engenheiro, nenhum doutor. Apenas homens fracassados, mais fracassados que ele ainda, improváveis. Mas a Bíblia diz que Jefité se tornou o líder desses improváveis. Jefité, ele cresce no meio dos improváveis. Ele expande, ele amadurece, ele avança. É no meio dos improváveis. Talvez você tenha sido plantado durante um período, este período na tua vida, no meio de gente também que aparentemente é sem valor, que o mundo não dá valor, que as pessoas não qualificam, mas é no meio dessas pessoas que Deus está trabalhando na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus quer abençoar, quando Deus quer te abençoar, pode ser no meio de gente vazia e sem valor, de gente ordinária, de gente leviana. Pode ser no vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi. Pode ser no vale dos ossos secos, como disse o profeta Ezequiel. Pode ser dentro da cadeia, como aconteceu com José. Pode ser dentro da cova dos leões, como foi com Daniel. Ou pode ser dentro de uma fornalha ardente, como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa, mesmo no meio de pessoas levianas. Deus vai te abençoar, não importa onde você esteja. O favor de Deus vai te alcançar, mesmo na escuridão. Deus vai te acertar. Jefité estava no meio desses homens levianos. E foi ali que Deus trabalhou na mente e no coração daquele herói. Olha o versículo 4, 5 e 6. Coloca para nós, Rafa. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefité da terra de Tobi. Eles disseram, vem ser o nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Vem, Jefité, filho da prostituta,
Vem, Jefté, homem que foi criado e cresceu entre os levianos. Vem, Jefté, homem que nós desprezamos. Vem, Jefté, e nos livra dos nossos inimigos. Nos governe, nos lidere. Seja o nosso rei. Quando Deus quer cumprir o Salmo 37, versículo 6, fazendo a tua justiça e o teu direito brilhar como o sol do meio-dia, mesmo aqueles que te rejeitaram irão buscar o seu conselho. A justiça de Jefté agora, o Senhor expõe ela como o sol do meio-dia. E aqueles homens veem então a virtude que antes desprezaram, as qualidades que antes desprezaram. Mas Jefté deixou de ser virtuoso, Jefté deixou de lado as suas qualidades? Não. Jefté continuou sendo o mesmo homem valente, o mesmo guerreiro. E ainda mais, ele cresceu. Ele avançou, ele amadureceu, ele aperfeiçoou enquanto estava naqueles homens. Enquanto as pessoas desprezavam Jefté, Deus o fortalecia. Talvez o que seja para você um tempo de angústia, um tempo de desprezo, um tempo de solidão, eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor está trabalhando no teu coração, o Senhor está trabalhando na tua mente, o Senhor está trabalhando na tua fé, no teu espírito, no teu dom, no teu ministério, na tua capacitação. No meio da tua angústia, o Senhor está fazendo um homem, uma mulher, uma criança improvável se tornar um grande herói. A sua hora vai chegar. Só uma coisa, não saia do lugar da bondade de Deus. Talvez você quisesse estar governando em Gileade. Talvez você quisesse estar liderando em Gileade. Ainda não é o tempo. O tempo agora é de viver a bondade, o favor, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Que a bondade de Deus te alcance nessa tarde. Que a bondade de Deus alcance o teu lar, alcance a tua família, alcance aqueles a quem você ama, alcance o teu trabalho ou a porta daquele trabalho que ainda vai se abrir. Que o Senhor te favoreça e te abençoe. É o que eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? A sua hora vai chegar, assim como a hora de Jefté chegou, a sua também vai chegar. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.